Olá, tudo bem? Sou o professor André Diogo, de Filosofia. Vamos aqui dar continuidade ao vídeo que a gente estava falando na última aula, nessa série de vídeos que eu estou trabalhando aqui para o terceiro ano. O tema da aula de hoje vai ser a gente vai tentar falar um pouco sobre os sofistas, Sócrates e Platão. Só que antes disso, vamos tentar retomar rapidamente o que a gente viu no último vídeo sobre introdução à ideia de conhecimento em geral. Heráclito e Parmênides. Então a gente partiu da ideia do que seria conhecimento. Conhecimento é uma relação entre um sujeito e objeto. E a gente viu que era necessário tentar estudar um pouco a teoria do conhecimento e o conhecimento na história da filosofia, começando lá com os filósofos pré-socráticos. Em termos gerais, os filósofos pré-socráticos são aqueles que buscam o princípio das coisas, que não é o princípio no tempo, não é o começo. O princípio para os pré-socráticos, o princípio é algo como se fosse um princípio químico, ou seja, é aquilo que existe no presente, existiu no passado e existirá no futuro. O princípio da água é H2O, não significa que isso foi o começo da água. O princípio é o elemento constitutivo de algo. Para o Tales, por exemplo, era a água. Para o Pitágoras era o número, para o Leucipo e Demócrito o átomo, para o Empédocles os 4 elementos. Para o Heráclito, qual era o princípio de todas as coisas? A mudança. Então, a conhecida frase dele, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, expressa isso. Já para o Parmênides, a ideia era de que o verdadeiro ser era aquilo que não se movia nas coisas, ou seja, o ser é imóvel, o ser ele é imutável, ele é único. 2 mais 2 é somente 4. Tá? 2 mais 2 não pode ser 3 e 4. Ou uma coisa é ou não é. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Daí, esse princípio lógico é que o Parmênides vai falar da ideia de que o ser ele é único, imutável, infinito e imóvel. Então, esses foram os pré-socráticos principais que a gente viu, Heráclito e Parmênides. Na aula de hoje, dando continuidade a isso, a gente vai ter essa ideia de estudar o percurso do conhecimento do ponto de vista histórico. Começando lá na Grécia Antiga, a gente vai ter agora os sofistas. Então, os sofistas, qual o contexto histórico em que eles se encontravam? O contexto histórico do apogeu da democracia grega. Então, era um período em que todo cidadão, lembrem, cidadão, homem, nativo da Grécia, que possuía bens. Então, não eram cidadãos escravos, não eram cidadãos mulheres, não eram cidadãos crianças, estrangeiros. Então, vamos tentar abarcar aqui apenas os cidadãos, que eram um grupo restrito. Então, naquela época, a democracia grega era feita para os cidadãos. Então, os cidadãos eles tinham direito de voto. E para ter direito de voto, você tinha que utilizar do artifício da oratória. Você tinha que utilizar da arte de oratória para convencer, assim como acontece hoje em dia, para convencer os seus interlocutores, para convencer os seus pares a seguirem a sua mesma posição sobre determinado assunto. Quem eram aquelas pessoas que ensinavam os cidadãos a terem uma melhor forma de defender as suas posições? Os sofistas. Então, o que foi passado para a gente ao longo da história da filosofia que os sofistas faziam? Os sofistas eles ensinavam para você uma posição A e uma posição B, onde a posição A era oposta à posição B. Qual o melhor time? É o Vasco ou é o Flamengo? O sofista te ensinava a defender as duas coisas. Era mais ou menos isso. Não existia uma verdade absoluta sobre aquilo. Então, ou pode ser o Vasco, mas pode ser também o Flamengo. Ou seja, se pode ser qualquer um dos dois, é porque, na verdade, não tem algo absoluto naquilo. Ou seja, não há uma verdade para os sofistas. E aí a gente chega a um dos principais sofistas, que é o Protágoras. O Protágoras tem uma ideia de relativismo que pode ser expressa numa frase que é atribuída a ele, que a frase é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Se vocês tiverem curiosidade, tem uma imagem uma pintura do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que expressa bem isso. Então, é um homem dentro de um quadrado e dentro de um círculo, ou seja,
Você mede as coisas puramente a partir do seu ponto de vista humano sobre as coisas. Então, um grão de açúcar é algo muito pequeno para a gente, para nós seres humanos. Então, a gente vai falar, um grão de açúcar é algo pequeno. Mas para uma formiga, um grão de açúcar é um banquete. Né? Um grão de açúcar é como se fosse uma panela de arroz para a gente, para uma formiga. Né? Então, a ideia é que a gente analisa as coisas, nós seres humanos, a partir e somente a partir da nossa própria posição enquanto seres humanos. A gente não tem a capacidade de analisar as coisas de uma forma total. O homem é a medida de todas as coisas. Por isso, por exemplo, que na época, um pouco depois, né, mas na época dos antigos, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Então, você coloca a Terra no centro do universo, porque quem é que vive no centro do universo? É o ser humano. Né? Então, é a partir de si mesmo que o ser humano analisa as coisas, e não o contrário. Além disso, além desse sofista, que é o Protágoras, que tem a frase "o homem é a medida de todas as coisas", a gente vai ter também o Gorgias. O Gorgias vem com uma posição mais cética, ou seja, com uma posição conhecida como ceticismo, que é a ideia de que não há uma possibilidade de você conhecer as coisas efetivamente. Isso que prega o ceticismo, né? Que você não pode conhecer, que você não conhece as coisas. No caso especificamente do Gorgias, ele possuía 3 frases que eram bem conhecidas, ou 3 teses. As 3 teses são as seguintes. Primeira, o ser não existe. Segunda, se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecer tal coisa. E a terceira é, se a conhecêssemos, não poderíamos comunicar tal coisa aos outros. Então, novamente, a primeira é, o ser não existe, ou seja, qualquer coisa não existe. Vamos dar um exemplo, a amizade. Então, você tem os seus amigos aí, né? Você tem suas relações de amizade. Então, a primeira coisa que o Gorgias chegaria e falaria para você é que a amizade ela não existe. Então, se a amizade é algo que não existe, você está sendo cético em relação ao tema da amizade, compreende? Mas vamos supor que a amizade exista. Aí a gente vai para a segunda tese, junto com o Gorgias. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecer tal coisa. Vamos supor que a amizade exista, que existam pessoas que sejam amigas umas das outras, mas mesmo a amizade existindo, a gente não consegue conhecer a amizade. Eu consigo conhecer determinado material pegando nesse material o peso de um livro, por exemplo, a cor de um livro, desse dicionário. Então, você pega nele, você sabe se esse dicionário ele é pesado ou não, basta você pegar nele. Para saber a cor do dicionário, basta você ver. Em relação à amizade, como é que a gente pode fazer? Você vê uma amizade por aí, você consegue determinar o peso de uma amizade? Você consegue saber o que é amizade? Você conhece a amizade? Então, a segunda tese, se existisse alguma coisa, vamos lá, a amizade existe, se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecer tal coisa. Então, mesmo que a amizade exista, você nunca vai conhecer a amizade, você nunca vai conseguir medir a amizade. Aí a gente vai agora para a terceira tese do Gorgias, que é a seguinte: se a conhecêssemos, se conhecêssemos alguma coisa, não poderíamos comunicar tal coisa aos outros. Ou seja, a terceira tese do Gorgias é a seguinte: mesmo que você conheça alguma coisa, você não consegue comunicar ela para os outros. Vamos voltar ao exemplo da amizade. Então vamos supor que um de vocês fala assim, não, eu tenho uma amizade com uma pessoa que eu conheço e eu sei o que é amizade. Aí o Gorgias vai falar para você, ok, você sabe o que é amizade, então me diga aí, o que é a amizade? Nesse momento, quando a gente vai responder essa questão, a gente hesita de alguma forma, a gente vai gagueja um pouco, a gente não consegue responder. Por quê? Porque você não consegue comunicar propriamente aquilo que você sabe. Então, diante disso, essas 3 teses do Gorgias, que são teses céticas, trazem uma separação entre o ser. O que é o ser, gente? Aquilo que existe, a princípio. Tá? Ser é aquilo que existe. Então, o Gorgias ele separa, ele coloca em três locais diferentes o ser, o pensar e o dizer. Ou seja, aquilo que é
não necessariamente é aquilo que você pensa, e quando você vai dizer algo, você não diz com a totalidade sobre aquilo que você estava pensando. A amizade pode existir, mas você não consegue pensar direito sobre a amizade. Mas mesmo que você consiga pensar direito sobre a amizade, você não consegue dizer aos outros o que é a amizade tal como você está pensando ou tal como a amizade propriamente é. Isso é uma teoria cética muito forte. Tá? É até um pouco complicado a gente fugir dela. Mas aí a gente vai tentar fugir dessa teoria cética sofística através do Sócrates. Tá? Então, o Sócrates foi um personagem que veio um pouco... Ele era contemporâneo a alguns sofistas e criticava muito os sofistas, porque o Sócrates via o sofista defendendo que você poderia torcer para o Vasco e para o Flamengo, e Sócrates achava aquilo um absurdo. Sócrates, não, você tem que ser um dos dois. Quando eu pergunto qual é o melhor time, tem que ter uma verdade. Do Sócrates, eu tenho que tentar descobrir qual é a verdade das coisas e não ficar dizendo que não há uma verdade. Sócrates foi uma pessoa, um personagem que viveu meados do século 4, se não estou enganado, 4 a.C., ali em Atenas, lá na Grécia Antiga, e que foi muito importante para toda a filosofia. Uma frase socrática muito conhecida é a frase "só sei que nada sei". O que ela expressa, essa frase? Expressa o reconhecimento da própria ignorância, ou seja, você reconhece que você não sabe das coisas. E ao fazer isso, você deixa de ser ignorante. O filósofo é aquele que tenta deixar de ser ignorante. O que é o ignorante? É aquele que ignora algo. O que o ignorante ignora? O ignorante ignora que ele não sabe as coisas. Ou seja, o ignorante pensa que ele sabe. Então, se você pergunta para mim sobre algum livro desse aqui e eu falo que eu conheço tudo daquele livro, essa minha posição é uma posição ignorante. Por quê? Porque no momento eu estou ignorando que eu não sei tudo daquele livro. Agora, se eu respondo para você que não, eu não sei tudo, eu sei algumas coisas, eu estou estudando esse livro, pronto, eu abandono de alguma forma a posição ignorante das coisas. O filósofo é isso. O filósofo não é aquele que sabe tudo e também não é aquele que é totalmente ignorante. Não é aquele que acha que sabe das coisas. O filósofo está no meio termo. Ele é aquele que reconhece que não tem as coisas, reconhece a própria ignorância e a partir daí tenta buscar o conhecimento. Mas sempre com a ideia e com o pensamento de que nunca você vai ter todo o conhecimento das coisas. Então, a frase socrática "só sei que nada sei" expressa o reconhecimento da própria ignorância. O Sócrates possuía um método para o filosofar dele, e esse método envolvia duas partes, que era a ironia e a maiêutica. Né? Então, a ideia da ironia é quando você fala algo, mas você quer expressar o contrário daquilo que você está falando. Né? Então, quem é da comédia, as pessoas da área da comédia, os humoristas, né? Eles fazem muito isso. Então, no caso do método socrático, a ironia estava presente no ato dele perguntar. Por quê? Porque quando Sócrates estava perguntando para as pessoas, ele sempre estava com aquela ideia da frase anterior que eu falei para vocês, que é "eu só sei que nada sei". Claro, o Sócrates, nessa frase, ele está sendo irônico. Ele está partindo da noção, ele está dando a noção para a pessoa que está conversando que ele, o Sócrates, não sabe de nada. É claro que ele sabe de algumas coisas, é claro que ele tem conhecimento de algumas coisas, senão ele não faria questões e questões certeiras para, às vezes, tentar derrubar o seu adversário. Mas o Sócrates partia da ideia de que não sabia e expressava isso para o seu interlocutor e aí começava a fazer questões como se não soubesse de nada. É bem aí que está a ironia do Sócrates. Além disso, uma outra parte do método socrático é a maiêutica. Né? A palavra maiêutica vem do grego e significa parir, no sentido do parto mesmo, do parto propriamente. Por que o Sócrates tinha essa atividade? Porque a mãe dele era uma parteira. E aí o Sócrates falava, olha, eu também faço partos, mas eu não faço partos de pessoas, eu faço partos de ideias. E aí, essa ideia de parir novas ideias é o que vai constituir a maiêutica. Ou seja, o Sócrates, durante os diálogos dele,
E durante as conversas dele, quando ele chegava para a pessoa e perguntava o que é justiça, o que é arte, o que é política, ele não tinha a intenção de dar para a pessoa uma resposta ou uma verdade. Ele queria que a pessoa parisse essa ideia ou a verdade a partir dela mesma. Ou seja, o Sócrates ele não está entregando a criança para o seu interlocutor, ele não está entregando a verdade, ele está apenas fazendo o parto da verdade. E é claro, assim como um parto normal, quando a gente fala de parto de pessoas, você também parir novas ideias é um processo doloroso. E isso tudo a gente pode observar se a gente for lá na alegoria da caverna. Né? Então, a pessoa, quando ela sai da caverna, o prisioneiro, quando ele sai da caverna, a primeira sensação que ele tem é de dor nos olhos. Por quê? Porque ele nunca viu aquela luz tão forte que é a luz do sol, ou a luz da verdade, a luz da realidade nas coisas. Então, isso acontece, por exemplo, quando você está lendo um livro, quando você está aprendendo o que é equação de segundo grau, quando você só sabia o que era equação de primeiro grau. Então, quando você está fazendo lá suas atividades de equação de segundo grau pela primeira vez, você não vai entender muita coisa, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor. Por quê? Porque você está parindo novas ideias. Isso é um processo doloroso. Só que aí depois, essas ideias, essas verdades vão crescer e você vai deixar de ter essas dores e você vai aprender muito mais sobre elas. Tá? Então, método socrático, dois aspectos. Ironia, que é você perguntar fingindo ignorar, e maiêutica, que é a ideia de você parir novas ideias, parir novos conceitos. E é justamente isso que o Sócrates buscava, o conceito. Então, Sócrates, ele busca o conceito das coisas, que é diferente da opinião, diferente da doxa. Então, a busca do conceito. Sócrates não queria exemplos de algo, mas o que isto realmente era. Então, Sócrates, lá na Apologia de Sócrates, de Platão, o Sócrates, por exemplo, chegava e perguntava para um artista, para o pintor, o que é arte? Aí o pintor respondia, olha, arte é essa pintura que eu estou fazendo aqui. E aí o Sócrates rebatia, eu não estou perguntando o que você está fazendo, não estou perguntando sobre a forma de arte que você está fazendo, eu estou perguntando o que é arte em geral, ou seja, qual é o conceito de arte, e não exemplos de arte. Então, a ideia de você buscar o conceito é de você buscar aquilo que é uma lei geral, aquilo que tem validade para todos, independente das situações, independente de quem está fazendo determinada coisa, independente de quem seja a pessoa que esteja respondendo. Se eu perguntar para todos vocês quantos lados tem um quadrado, todo mundo vai responder que é 4. Quem responder que é 3 ou 5 vai estar errado. Então, o conceito do quadrado envolve os 4 lados do quadrado, os 4 lados iguais do quadrado. E não depende, por exemplo, de um quadrado que você desenhe. Se eu pedir para cada um desenhar um quadrado, cada um vai desenhar de uma forma diferente. Cada um vai ter um exemplo diferente de um quadrado, mas todos eles têm algo em comum. Qual é esse algo em comum? O conceito de quadrado. Ele possui 4 lados iguais. E aí, depois do Sócrates, a gente vai ter o grande discípulo dele, que foi o Platão. Né? Então, o Platão foi discípulo do Sócrates e depois teve um aluno muito brilhante, que foi o Aristóteles. Platão também teve uma importância decisiva no contexto democrático grego, na época, e também teve uma importância dentro da filosofia. Talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos seja o Platão. A ideia principal do Platão é do mundo das ideias, né? Que ele expressa lá através da alegoria da caverna. Então vamos imaginar que existam várias pessoas presas em uma caverna. Essas pessoas estão presas lá na caverna desde o momento que elas nasceram. Só que elas estão presas não apenas isoladas lá na caverna, elas estão presas com correntes aqui mesmo no pescoço, correntes essas que impedem elas de até virar o rosto. Um pouco na saída da caverna tem uma fogueira, e essa fogueira está refletindo as imagens, está refletindo pessoas carregando objetos. E essa reflexão está acontecendo na parede da caverna, na qual os prisioneiros estão direcionados à sua visão. Então, eles estão olhando uma parede da caverna que tem as sombras das coisas que estão lá do lado de fora da caverna e que estão sendo refletidas
pela fogueira. Então, por exemplo, as pessoas estão passando lá fora da caverna e próximo da fogueira, passando carregando um objeto, um jarro, por exemplo. E as pessoas estão conversando entre elas. O que o prisioneiro da caverna, que está vendo apenas a sombra, vai imaginar? Ele vai imaginar que aquele jarro, aquele objeto que está lá em cima, que a pessoa está carregando e que ele está vendo apenas aquele objeto, aquela sombra, ele vai imaginar que aquele vaso é que está falando. Mas vamos imaginar que um certo dia, um daqueles prisioneiros que estavam presos pelo pescoço, preso em correntes, vamos imaginar que ele consegue se libertar. E aí ele vai e sai da caverna. No momento que ele sai da caverna, como falei anteriormente, a primeira coisa que ele vai sentir é muita dor. Ele vai sentir muita dor nos olhos. Porque vai ter a luz do sol que vai batendo nos olhos dele, ele vai sentir dor. Só que com o tempo ele vai se acostumando. E aí depois de se acostumar, ele vai olhar que algumas coisas que ele pensava antes que eram a realidade, na verdade eram puramente sombras. Então ele vai ver as pessoas carregando o jarro e vai ver que não é o jarro que está falando, mas sim são as pessoas. E aí ele vai descobrindo cada uma das coisas, vai descobrindo o que é o sol, vai descobrindo o que são as plantas, vai descobrindo o que são as outras pessoas, o que é uma pedra, alguns animais. E aí, depois de descobrir várias coisas, ele tem a vontade de voltar até a caverna para falar com os outros prisioneiros. E qual a surpresa? Quando ele chega na caverna e começa a conversar com as pessoas, com os outros prisioneiros, sobre qual seria a verdadeira realidade, aquela que estava fora da caverna, e começa a falar para os prisioneiros que aquilo que eles estão vendo são apenas sombras e não a realidade das coisas. Qual a grande surpresa é que corre o risco, e o Platão diz isso, corre o risco até dos prisioneiros matarem. Os prisioneiros vão falar, não, você está mentindo para a gente. Isso que a gente está vendo aqui na parede são as coisas verdadeiras, é a realidade. E aí o prisioneiro que se libertou vai falar, não, são apenas sombras. E eles vão começar a discutir e corre o risco, claro, como o prisioneiro que se libertou está em menor número, corre o risco desse prisioneiro que se libertou ser assassinado pelos seus colegas. É claro, isso pode ser interpretado, a alegoria da caverna pode ser interpretada do ponto de vista político, mas também do conhecimento, que é o que a gente vai tentar focar aqui. A ideia de quando você está dentro da caverna é que você está preso, de que você é um prisioneiro apenas daquilo que você está vendo. E a gente não pode, é isso que Platão está querendo dizer, uma metáfora, através da alegoria da caverna, a gente não pode ficar preso apenas àquilo que a gente está vendo sobre as coisas. Né? A gente tem que ir à ideia da coisa e não aquilo que a gente está vendo. Por quê? Porque aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente sente o cheiro, o gosto de uma comida, aquilo pode ser enganoso para você. Uma determinada comida pode ser muito saborosa, mas pode ser um veneno. Tá? E você não percebe a ideia verdadeira por trás daquilo. A água, a água que se encontra lá nas nuvens, parece aos nossos olhos diferente da água que você usa para cozinhar ou do cubo de gelo que você coloca no seu refrigerante. As três coisas parecem aos nossos sentidos diferentes, mas essas três coisas são uma única e mesma coisa, que são água. Né? Então, o cubo de gelo, a água lá em vapor, forma de vapor na nuvem, e a água que você bebe, todas elas são H2O, todas elas têm a mesma ideia. Então, o importante nesse sentido, segundo Platão, é você abandonar o mundo sensível e ir em direção ao mundo das ideias. Tá? Então, para tentar explicar melhor, o Platão divide a realidade ou o mundo em dois mundos, em duas realidades. O mais baixo, o inferior, seria o mundo sensível, aquele mundo dos cinco sentidos, que é o mundo também dos fenômenos ou das coisas materiais. Já no nível superior, eu vou ter o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Através da nossa inteligência, o que a gente sempre deve fazer? Deve partir do mundo sensível e tentar chegar sempre ao mundo inteligível. Ou tentar abandonar esse mundo sensível que a gente vive e deixar ele um pouco de lado para partir para as ideias das coisas, para o mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Então, dessa forma, a gente finaliza a aula de hoje. A aula esta em que a gente trabalhou sobre o tema dos sofistas, que a gente viu que eram pessoas que trabalhavam a arte oratória, entre eles,
A gente viu dois exemplos de sofistas principais, que foram o Protágoras e o Gorgias. Depois a gente trabalhou um pouco sobre o método socrático, quem foi o Sócrates. E agora, por último, Platão e principalmente a dialética do Platão, né? A divisão que o Platão faz em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Até o próximo vídeo.